Amém. Amém, amados irmãos. É uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos. Já fazia algum tempo que nós não estávamos aqui, mas sempre vendo e ouvindo o testemunho que o Senhor tem operado aqui no meio de vocês. E louvamos o Senhor porque encontramos um povo sempre alegre, um povo que adora o Senhor, um povo remido por Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, né? O Almir falou de alguns anos, não lembro exatamente, né? Quantos anos caminhamos juntos já. Mas já vai alguns anos aí que o Senhor tem nos unido, né? Graças a Deus. E ouvindo aqui pela manhã também, o irmão dar abertura aqui, e vendo a realidade daquilo que o Senhor faz e fez e continuará fazendo, realmente nós não nos movemos pela vida natural que temos, não nos movemos culturalmente, não nos movemos pelo lugar onde moramos, as circunstâncias, a maneira que se vive, não. A Bíblia diz que nós fomos entregues a uma nova maneira de viver. E por isso, as nossas vidas, elas são circunstancialmente preparadas por Deus. Nada acontece por acaso. E nada foi sorte. Foi sempre o Senhor Jesus que forjou, que preparou. Realmente assim, o caminho que nós estamos agora. Isso fala da grandeza de Deus, irmãos, porque quantos filhos Deus tem sobre a terra, né? Muitos filhos. E Ele olha por cada um, inclusive está olhando para você neste exato momento. Ele sabe exatamente o que você passa, o que você sente, o que você pensa. A Bíblia diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, tudo Ele sabe. Você crê nisso? Se de fato você entregou o coração ao Senhor, como creio, o Senhor cuida muito bem de você. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de vós. Né? Como é bom ter Deus como Pai e saber, irmãos, que não há circunstância, não há nada que possamos viver pós termos entregado o nosso coração ao Senhor, que Ele não participe conosco. Nós não podemos ter uma visão de Deus que Ele participa conosco em alguns momentos, né, das nossas vidas, ou naqueles momentos que estamos em aflição, em luta, então clamamos a Ele e Ele vem na nossa direção e ali dizemos: ó, o Senhor esteve comigo. Não! Desde quando você levanta aquela manhã, diz a palavra que quando você e eu estamos dormindo, Ele sela a sua instrução em nossos corações. Bênção, né? Quando você está dormindo, Ele está trabalhando. Quando acordados, Ele está conosco. Em qualquer coisa que acontece, e até nas coisas que estão por vir, Ele já está ministrando em nossos corações, já nos mostrando, já nos trazendo aquela intuição do Espírito. Irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Nós nos identificamos porque temos o mesmo Pai e podemos dizer todos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos acompanhado e nos acompanhará. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até amanhã de manhã. Oh, amém, graças a Deus. Então vamos dizer: o Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos aqui na terra, porque depois nós estaremos com Ele eternamente. Ele nunca mais nos deixará. Louvado seja Deus. E naquele dia, quando nós partirmos desta terra, será um momento ainda incomparável com o que nós vivemos aqui, porque aqui diz a palavra que nós o vemos, nós o sentimos, nós cremos na sua presença, mas aqui ainda é por enigma.
Aqui ainda é como por espelho, mas depois diz que nós o veremos face a face, exatamente como Ele é, assim nós o veremos. Isso é para crente, irmãos. Por isso que Deus separou um povo, e esse povo, por isso que a palavra igreja também é os tirados para fora, né? Nós fomos tirados para fora deste mundo, por isso que a igreja é um povo exclusivo, é um povo separado. E ele é um povo separado para Deus, para viver para Deus, com Deus. E olha, irmão, nós só temos a agradecer. Se Deus não fizesse mais nada por nós, nós deveríamos já estar muito agradecidos, né? O maior dom que Ele nos deu foi o dom de ter a vida do Seu Filho em nós. Graças a Deus. Amém. Quero também ministrar aqui, eu compartilhei esse assunto ali no dia dos jovens que teve agora. Quanto tempo faz? 2 semanas. 2 semanas? Vou falar um mês. Eu sou ruim de data, irmão. Depois a Margaret pega no meu pé. Eu já estou com alguns anos. Espero que Jesus volte logo para que não falhe mais a memória, mas não sou muito bom de data. Mas tivemos ali os jovens, muitos jovens que estão aqui, né? Creio que foram abençoados. E falamos de um fundamento que realmente é um dos pilares da vida da igreja. A Bíblia diz que ali os discípulos e aqueles que creram no Senhor Jesus, pós o Espírito Santo ter vindo lá no dia de Pentecostes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, eles perseveravam em ouvir aquilo que o Senhor tinha repartido com eles, e a vida de Cristo agora era a doutrina, né? Doutrina significa maneira de viver. Paulo disse: tu tens seguido a minha doutrina, o modelo de vida, né, em Cristo agora. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, que representa a comunhão, o pão que partimos, né? Porventura, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, o cálice que abençoamos também não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, graças a Deus. Então, eles perseveravam também na comunhão, partir do pão, doutrina dos apóstolos, terceiro ponto, nas orações. Orações. Irmãos, o quanto nós temos que realmente colocar como fundamento e algo vital, porque está escrito, porque devemos sentir necessidade, a questão de orar ao Senhor. Orar traz fervor no nosso espírito. Oração traz unção de Deus. A unção faz com que realmente nós possamos experimentar de uma forma muito mais sensível, muito mais clara as coisas em relação ao Senhor. E por isso devemos, é uma batalha. Eu considero a oração como uma grande batalha, e é um posicionamento de obediência e de fé. Quando o Senhor tratou disso, quando Ele estando aqui nesse mundo, Ele tratou com muita gravidade e de fato como um posicionamento de fé. O texto que eu quero começar a ler aqui com os irmãos fala exatamente disso. Então abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 18. Onde fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Todos acharam? Lucas 18, verso 1 ao verso 8, diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós temos que considerar, irmãos, que a oração é um mandamento, né? Mandamento não é opcional. Nós
vivendo a vida nova, nós testificamos que a oração, como ela traz a unção de Deus, a vida de Deus sobre nós, na sua continuidade ela traz relacionamento com Deus, não se baseia somente em petições, né? Que é o tipo de oração mais conhecida, mas nós testificamos do novo homem, que a oração é uma necessidade, ela é uma necessidade. O novo homem, ele não se alimenta como o homem exterior se alimenta. Este corpo aqui, ele precisa de comida natural, mas o homem interior, ele precisa de comida espiritual. A oração é um tipo de comida espiritual também, e por isso que ela é vital para a sustentação daquilo que temos aprendido no Senhor, né? E ela não é opcional, irmãos. O mandamento não é opcional. Então, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar não é difícil. Não é difícil. A questão aqui, o que exige realmente obediência, empenho, disciplina, é o orar sempre. Sempre. Orar não é difícil, a questão é perseverar. Perseverar. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Eu pergunto, vocês estão seguindo a leitura aí? Sim. O que disse o injusto juiz? Vamos lá. O que ele disse? O que ele disse? Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me importuna, me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que porventura não volte e não me importune muito. Foi isso que ele disse. Ele era chamado de injusto juiz. Ele não atendeu aquele pedido porque ele era justo. Ele atendeu pela importunação, pela perseverança daquela mulher. Batia na sua porta: faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. Ele não era justo, mas ele disse: eu vou atender essa mulher, senão ela vai me deixar maluco. E atendeu-a. Agora veja: e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Esse e Deus que não é injusto, e Deus que deseja que nós estejamos diante dele, e Deus que nos instruiu a que sejamos assim pessoas de oração. E Deus não deseja, irmãos, não fará justiça a nós, que devemos clamar a Ele de dia e de noite, isto é, em todo o tempo. Devemos viver uma vida de oração em todo o tempo, de dia e de noite. Até de noite há uma expressão maior, né? A Bíblia diz: aqueles que me amam, me buscam pelas madrugadas. Se o camarada me buscar Deus de dia, imagine de noite nesse frio. Não vai buscar Deus. Mas não vai mesmo, irmãos. Não vai. Nós devemos buscar o Senhor, irmãos, de dia e de noite. De dia e de noite. A oração, ela vai criando dentro de nós
necessidade, fome de Deus. Isso é verdadeiro. Por isso que é um alimento espiritual. E ela vai criando entre nós e Deus agora um relacionamento para com o Senhor. As orações, de modo geral, elas são conhecidas como petições, né? Tudo bem, nós devemos e podemos de pedir ao Senhor aquilo que vivemos, devemos colocar diante de Deus as questões que passamos aqui nessa terra, embora bem já conheça o Senhor, o que passamos e o que vivemos, mas a oração, ela é mais conhecida como petições. Há vários tipos de orações na Bíblia. Há deprecações, há intercessões, há petições, orações com ações de graças. Tudo são modelos de oração. Mas, irmãos, acima de tudo isso, a oração, ela traz unção a nós e ela nos aproxima cada vez mais do Senhor, de maneira que nós vamos tendo um relacionamento muito mais próximo com Deus pela oração. Por isso que é muito bem colocado pelo Espírito Santo acerca das noites, né? Aqueles que me amam, me buscam pelas madrugadas. Esse amor de relacionamento, porque o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado dentro dessa realidade do amor. Então esse amor vai aumentando. E nós vamos querendo, irmãos, simplesmente ir mais e mais e mais estar com Ele. Imagine crente que namora. Qual tipo de relacionamento e de sensibilidade espiritual que a pessoa pode ter com Deus? Tem, mas é um relacionamento muito pequeno, muito frio, muito raso, né? Então aqui diz: se Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa. Tardio e depressa nos parece uma contrariedade, né? Tardio ou é depressa? Deus é tardio ou é depressa? E aí, irmãos, no relacionamento que temos com o Senhor, eu estou falando com os filhos de Deus, né? Que oram, que buscam o Senhor em oração. Deus é tardio ou Deus é depressa em relação a nos ouvir? As duas coisas. Mas parece tardio, né? Como é que é? Ele é depressa, mas parece tardio no nosso entendimento. Tudo bem, não tem problema nenhum, está certo. As duas coisas. Há coisas que rapidamente nós somos ouvidos diante de Deus. E há coisas que nós devemos perseverar até chegar ao tempo da dispensação de Deus. Por que, irmãos? Porque no final nós vamos ver que essa realidade, porque a oração, na sua perseverança, é um posicionamento de fé. A oração é um posicionamento de fé. Nós colocamos a questão viver pela fé, é viver crendo em tudo que o Senhor nos deixou para viver, absolutamente tudo, sem faltar uma vírgula. A oração, que é um fundamento que nos aproxima mais de Deus, é sim um dos fundamentos mais sérios, graves, fundamentais para nossas vidas. Veja no final: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Olha, é o assunto da oração. Mas então ele coloca a questão da perseverança igual a fé. Orar, irmãos, é um posicionamento de fé. Viver a vida cristã, viver crendo naquilo que nos deixou, envolve fundamentalmente a questão da oração. Devemos estar orando diante de Deus. E como o tempo é mau e a multiplicação da iniquidade, ela é galopante, né? E o Senhor disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Olha, irmãos, o que nós temos em contrapartida a esse mundo hostil, maligno, que não poupa ninguém? O que nós devemos fazer naquilo que está se dando ao mundo, que envolve sim as pessoas? Como nós devemos reagir pela fé? Crendo em tudo que o
Senhor nos deixou, e principalmente vivendo uma vida de fé, segundo o texto que está escrito. Quando, porém, vier o Filho de Deus, oh meu Deus, o Senhor virá no auge, né? Estamos vendo a apostasia, o esfriamento do amor, a multiplicação da iniquidade. Pensa, irmãos, num povo vivendo nesse meio. Se esse povo não se aquece orando ao Senhor, meu Deus do céu, será tudo muito mais difícil. Porventura, quando o Senhor vier, pergunto a vocês, Ele achará fé na terra? Amém. Amém. Em quem? Em nós. Em nós. Pode tomar para você, diga em mim. Em mim. Nós estamos comprometidos. Tem um irmão lá em Curitiba chamado Joelzinho. Ele fala assim: nós ouvimos a palavra e agora, depois que ouvimos, estamos comprometidos até o pescoço. É verdade. Nós ouvimos a palavra. Ela é uma realidade e nós estamos comprometidos com ela. Todos nós estamos comprometidos em buscar o Senhor, orando mesmo, irmãos, orando de verdade, tendo ali diante do Senhor, porque é um caminho glorioso. Aleluia. Um pouquinho à frente aí, Lucas mesmo, 21, versos 34 por diante. (21, 34) diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, que venham sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então diz, o que diz aí? Vigiai. Vigiai, pois, em todo o tempo, como? Orando. Veja, como a oração realmente em contrapartida a tudo aquilo que se dá neste mundo, irmãos, que vem sim, todas as coisas desse mundo foram criadas, né, com outro propósito diante de Deus, mas o pecado deturpou tantas coisas. Os homens, infelizmente, sem Deus, vivem envolvidos, estão envolvidos e cada dia mais envolvidos. Então, a Bíblia diz: olhai, vigiai, porque essas coisas estão acontecendo, né? E nós devemos estar diante do Senhor orando, vigiando. A oração é um tipo de vigilância diante de Deus. Vigiai, pois, em todo o tempo, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Olha, irmãos, nós não podemos ver a iniquidade e ficarmos passivos. Nós temos que agir como? Orando, ouvindo a palavra, temendo, né? Como disse o profeta: Senhor, ouvi a tua palavra, eu vi a tua palavra e temi. Nós devemos ouvir a palavra sempre com grande temor no nosso coração e viver uma vida de fato de oração. Então, dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia o Senhor ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Que maravilha, né, irmãos? Veja, e de dia ele ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, orando. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Que maravilha! Então, repito, a oração, ela nos traz um posicionamento de fé. A oração é um tipo de vigilância diante do Senhor.
E a oração, ela traz sim, irmãos, mais unção de Deus para nossas vidas. Unção de Deus também representa a mente de Cristo. Essa mente de Cristo aguçada. A oração, ela nos traz uma capacidade maior de ouvir a palavra de Deus. A unção de Deus, ela nos traz uma capacidade maior de ouvir a palavra de Deus. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas têm uma capacidade, dentro da unção de Deus que está nela, de ter um tamanho de revelação daquilo que ela está ouvindo. Quanto mais unção de Deus, quanto mais oração, nós teremos uma capacidade mais alargada do Senhor de compreender as coisas do Senhor. Os nossos sentidos espirituais, que pela misericórdia e bondade de Deus, eles foram ressuscitados, né? Na morte, pelo pecado que operava em nós, os sentidos espirituais, eles estavam mortos. Mas quando a vida pela ressurreição de Jesus Cristo, ela entrou em nós, os sentidos espirituais, eles foram ressuscitados. E agora a capacidade espiritual de ouvir, de ver, de compreender, então eles foram abertos. Porém, irmãos, nós podemos, pela oração, pela unção de Deus, ter muito mais alargada a capacidade de ouvir, a capacidade de ver e a capacidade de compreender. Isso é uma realidade, uma grande realidade. Por isso que Jesus, ele diz aqui, de dia ensinava no templo. Ele viveu os 33 anos intensamente, né? Você pode dizer, mas ele era o Filho de Deus. E você o que é? Nós somos filhos de Deus. E diz que saindo ele ficava no Monte das Oliveiras, buscando o Senhor. E de manhã cedo ele estava cansado, porque já tinha ensinado no templo, porque já tinha passado a noite orando, e pela manhã ele ia descansar. É assim que diz? Não. E de manhã, cheio, ele era a plenitude de Deus, ele estava cheio. Lembrem, irmãos, lembremos que ele se manifestou como homem. Acrescente isso, muito importante. Nós podemos atribuir, ele era o Filho de Deus, ele era a própria sabedoria, ele é a inteligência, nele estão escondidos todos os tesouros da ciência, do conhecimento, amém. Só que ele se manifestou como homem, para nos mostrar que como homem é completamente possível alcançar o que ele alcançou, fazer o que ele fez. Eu sempre tenho o costume de dizer que o caminho que nós estamos fazendo, irmãos, é um caminho já feito. Por isso que nós temos que seguir as pisadas ou as pisaduras de Jesus Cristo. Ele já fez esse caminho, por isso que ele é o exemplo. Mas na mesma hora nos dá uma abertura de pensar que é possível, completamente possível, trilhar esse caminho e receber a graça que também ele recebeu. Sim, claro que é. Aquele que crer nele pode fazer até obras maiores, está escrito, né? Puxa, que abertura, que bondade, que misericórdia, que amor, irmãos. Que amplitude que nós temos diante da fé em Jesus Cristo. Então, ele cheio ia, e o povo tinha prazer de ouvir. Haviam aqueles que resistiam, mas ele estava cheio dessa unção. Me faz lembrar aqui, irmão, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? E ela já tinha gastado os seus recursos com os médicos e não tinha sido curada. Mas quando Jesus estava passando, ela disse: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. E ela vai indo. E é assim que nós devemos nos sentir como aquela mulher. Nós temos que tocar nele. Você quer tocar nele nesta manhã? Nós temos que ir. Uma questão de vida ou de morte. Nós temos que ir. E diz que quando ela tocou nele, tocou no seu vestido, dele, ela foi curada instantaneamente. Aquele fluxo de sangue acabou.
E ele pergunta: quem me tocou? Veja como há diferença, irmãos. Uma coisa é tocar no Senhor, você creu, amém, você está ouvindo, ouve a palavra, vai para casa, volta, trabalha, vive. Outra coisa, irmãos, é tocar nele como aquela mulher tocou. Quando ela tocou nele, cheio de fé, diz que dele saiu poder, dele saiu virtude, porque ela tocou nele diferente. Irmãos, isso não é só para aquela mulher, isso existe para nós. Se nós desejarmos tocar no Senhor, você não está vendo? Como é que você vai tocar nele? Ele é invisível. Como é que você vai achá-lo? Ele é invisível, ao Deus invisível, mas ele é real. Nós tocamos nele pela fé. Se nós crermos da mesma maneira, tocaremos nele, e também virá sobre nós a virtude do Altíssimo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Essa é a unção, a graça de Deus, que nós devemos nos encher dela. Irmãos, isso é um banquete que está aberto para todo filho de Deus. Eu digo, os filhos de Deus têm uma grande herança, e não sabem da herança que tem. É verdade. Eles ficam comprando resto de feira, sendo que existe uma abundância de Deus. Existe uma abundância, mas para isso, irmãos, para usufruirmos de tudo que o Senhor nos deixou, nós temos que ter fome, sede, fome, sede, fome, sede, fome. A oração, o caminho da oração, eu chamo o caminho da oração como o caminho do santuário, né? Como era lá no tabernáculo, existia o átrio, existia o lugar santo, o santíssimo lugar. A oração nos transporta para esses três estágios, irmãos. Enquanto não temos aquela vida constante de oração, estamos ali no átrio. Vemos as coisas externas, vemos tudo que acontece externamente. Contemplamos até o santuário, mas não entramos nele. Há dois estágios mais: há o lugar santo e o santíssimo lugar. Esse caminho, irmãos, está aberto, totalmente aberto. Quando Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, que hoje se tornou uma reza, né? Ele não estava dizendo para que se repetisse constantemente aquilo. Ele disse: vós orareis assim: Pai Nosso que estais nos céus. Quando ele disse: vós orareis assim, Pai Nosso que estais nos céus, ele estava dizendo: o caminho vai estar aberto para vocês. Onde estava no tabernáculo a presença de Deus? Estava no átrio? Estava no lugar santo? Estava no santíssimo lugar. Porém, havia uma classe distinta somente que podia entrar naquele lugar. O povo ficava no átrio, do lado de fora. Mas diz a palavra que quando Jesus morreu, o véu se rasgou e agora não há mais separação. Todo o povo que estava no átrio pode entrar diretamente na presença de Deus. Jamais o Senhor ensinaria a oração do Pai Nosso, como foi conhecida, como é conhecida até hoje. Ele não diria de maneira alguma: vós orareis assim, Pai Nosso que está no céu, se o caminho da presença de Deus no lugar santo não estivesse aberto. Mas esse caminho está aberto, porque o Senhor Jesus, lá no Calvário, quando ele morreu, naquela hora, diz a palavra que o véu se rasgou, não há mais separação. E no Novo Testamento, pela constituição do Novo Testamento, agora não precisamos mais de uma classe distinta para então oferecer sacrifícios por nós. Nós, pela constituição do Novo Testamento, o Senhor te fez rei e sacerdote. Para quê? Para ministrar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, o lugar onde nós devemos estar é no Santíssimo Lugar. Amém. Há muita gente que para no átrio, né? Considerando a oração, ele começa a orar. Pode perceber, isso é comum a todos. A pessoa começa a orar, aí você lembra de tudo. É o cachorro que você não deu ração, é o portão que está quebrado, dobradiço, precisa arrumar. Quando você não estava orando, você não lembrava de nada daquilo. Mas é começar a orar, começa a lembrar de um monte de coisa,
e começa a lembrar disso, e começa a lembrar daquilo. Vem um sono terrível. Está cortadinho, bonitinho da Silva, né? Mas começou a orar, mas vinha aquele sono terrível, aquela coisa. Imagina de noite desse frio, irmãos. Não vai dar. Você ama mais do que o cobertor? Ou o Senhor? Temos que amar mais o Senhor. Então a pessoa realmente fica ali, ele está no átrio, né? Ele está no átrio. Por isso que a oração, irmãos, a perseverança nela realmente exige extrema disciplina. Nós temos que realmente renunciar à nossa vida, a vida. Não é só aquele momento. Nós temos que renunciar à nossa vida, porque o caminho do santuário, se nós olharmos lá, como que o sacerdote tinha que entrar no santuário? Ele tinha que lavar suas mãos, ele tinha que lavar seus pés, ele não podia entrar de qualquer maneira. Isso mostra a santidade que tanto temos ouvido falar, na santidade, que é o processo atual que nós estamos vivendo agora, né? A ressurreição nos trouxe, pela graça de Deus, o livramento da penalidade do pecado. A pena pelos nossos pecados já não estão sobre nós. O Senhor pagou lá pelo seu sangue no Calvário. E quando nós recebemos a ressurreição, saímos debaixo da penalidade do pecado. Entramos no processo da santificação. A santificação, ela nos traz poder contra o pecado. Você não está livre do pecado. A Bíblia diz: deixemos todo o embaraço e o pecado. Duas coisas, irmãos. Embaraço pode estar envolvida com coisas lícitas, e nós somos muito rápidos em criar um álibi para o nosso próprio coração, em fazer coisas que dizemos: mas isso não é pecado. Há coisas que não são pecado mesmo, mas elas são embaraço. Já há uma advertência da palavra. A Bíblia diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que é que nos dá poder contra essas coisas? O embaraço tem que discernir. Se a pessoa não vive uma vida de oração, ela tem pouco discernimento. Pouco discernimento. É verdade. Ela não sabe, às vezes, distinguir a mão direita da esquerda. Para ela é tudo a mesma coisa. Tudo igual. A oração, quando ela traz unção, irmãos, ela nos dá poder de discernimento. Você quer discernimento maior para a sua vida? A oração é um dos caminhos que nos ajuda grandemente a ter discernimento de Deus. E é uma das coisas que nós devemos pedir a Deus. Discernimento. Discernimento. O tempo, irmãos, é mau. Não é mau, é péssimo. O tempo é terrível. Então, a santificação, ela nos traz poder para discernir os embaraços. Ela nos traz poder contra o pecado. Você pode ver que uma pessoa que não caminha nessa linha, ela facilmente é envolvida com as coisas, né? O pecado que tão de perto rodeia, sempre está apanhando a pessoa naquilo que a pessoa é mais suscetível. Satanás, ele sabe o que existe no coração do homem, e ele certamente não atacará a vida de nenhum filho de Deus naquilo que ele não é suscetível. Como ele conhece a fraqueza, aquilo que é do homem, onde ele vai atacar a pessoa? Aquilo que a pessoa é mais suscetível, logicamente, né? Agora, o que nos ajuda a ter poder contra os ataques do diabo, né? Contra aquilo que a carne é mais inclinada? É lutando contra ela, é resistindo na carne? Você pode até fazer. Nós encontramos, né, essas instituições, por exemplo, o AA. Eles ali é uma organização que ajuda as pessoas ali a deixarem de beber, né? Meu sogro, ele bebeu 60 anos. 60 anos. Só perdeu. Um homem inteligente, naturalmente.
Inclusive, a obra lá em Paranaguá começou na casa dele, na casa do meu sogro. Mas ele, infelizmente, como não se curvou inteiramente para o Senhor, então ele era ainda lutava contra um vício da sua carne. Veja, irmãos, ele era um homem muito inteligente, mas toda a sua inteligência não era suficiente para ele vencer uma concupiscência que estava dentro dele, que era o vício. O vício é uma concupiscência, porque ataca a questão da vontade da pessoa, né? Do desejo. Então, ele é naturalmente um homem muito inteligente, mas fraco na questão do vício, e por isso estava sempre caindo e levantava, caindo, levantava, caindo, levantava. Tinha um trabalho excelente, ganhava muito bem, perdeu, só perdeu. E ali no final da vida dele, ele teve câncer, né? Teve câncer, e nos 2 últimos dias da vida dele, ele tinha, logicamente, no período de câncer, ele ficou 2 anos e pouquinho, né, Marcos? Com essa enfermidade, e até no começo ele chegou a desdenhar da doença. Quando descobriu que estava com câncer, ele lembra, eu estava com ele e disse: o que é esse câncerzinho que eu estou com ele? Daqui a pouco já não foi mais com isso. E aquele foi agravando, e agravando, e foi agravando, ele foi ficando pior. E quando ele estava hospitalizado, 2 dias antes, eu dizia sempre para Marco: o dia que teu pai receber Jesus como Senhor, o Senhor vai levá-lo. Inclusive, bem no começo da enfermidade dele, ele me chamou, ele falou: você não conhece alguém aí que tem o dom de orar por enfermidades? Eu falei: conheço. Ele disse: não pode me levar? Eu falei: posso. Aí eu levei para um homem que tinha de fato não só o dom de curar a enfermidade, mas esse homem também tinha dom de discernimento. E quando ele chegou lá, eu cheguei com ele, aí esse irmão falou assim: eu não vou orar pelo senhor para ser curado, eu vou orar para o senhor se converter. Ele falou: como? Eu quero ser curado. O senhor tem que ser curado primeiro de entregar verdadeiramente seu coração ao Senhor. Aí, se o senhor quiser curar o senhor da enfermidade, o senhor fica com ele. Não, ore por mim para que eu seja curado dessa enfermidade. Ele insistiu, ele falou: não vou orar. Mas por que você não vai orar? Eu falei: se eu orar, o senhor pode ser curado e o senhor vai continuar no mundo. Ele falou: não vou continuar. Ele falou: vai, eu não vou orar. Não quis orar. Já viu isso, irmão? Pode. Ele teve discernimento. E ele voltou de lá todo frustrado, ele nem falava comigo no carro. Era um silêncio. Voltamos e a doença foi agravando. Nos 2 últimos dias da vida dele, ele então recebeu o Senhor. Realmente ele recebeu o Senhor no seu coração. O Senhor abriu os olhos dele, ele teve uma visão de Deus. Nós começamos a falar para ele, um sobrinho lá nós também pregou para ele no leito, no hospital. Ele chegou a dizer assim: eu estou vendo. Ele dizia: eu estou vendo, agora eu consigo ver. Eu estou vendo, eu consigo perder. É verdade, tudo, meu Deus, tudo é verdade. Eu creio que Deus abriu espiritualmente de alguma maneira poderosa, gloriosa, a ele uma visão celestial. E a gente até chegava a falar: não fale mais nada, deixa eu continuar a ver. Ele dizia: deixa eu continuar a ver. Isso foi num dia. No outro dia, estávamos ali, e ele estava deitado na cama. Ele falou: me levanta e vira a minha cabeça para o outro lado da cama. Eu peguei, levantei ele, coloquei. Quando eu coloquei ele, ficou olhando para mim, e foi indo, fechou os olhos, foi espaçando a respiração, foi aumentando, morreu na minha frente, diante dos meus olhos. E com certeza ele passou para o Senhor. Esse foi no apagar das luzes mesmo. Foi. Isso não é regra, logicamente, né? Isso não é regra. Mas, irmãos, percebam
que realmente a oração de Deus, ela traz essa unção, essa vida, esse poder, essa graça que nós devemos ter. Então, nem sei, parei aqui, vou ler o 37 de volta. Então, ele de dia ensinava no templo e à noite, saindo, ficava no monte, chamado das oliveiras, e todo o povo ia até com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Mateus capítulo 17. Eu vou encurtar aqui, irmãos. Que horas são, meu? 11h22. 11h22. Vai correr mais. Capítulo 17 de Mateus fala na transfiguração de Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Monte da Transfiguração. Aquele monte foi chamado Monte da Transfiguração, porque ali era um lugar onde o Senhor se transfigurou, ele mostrou ali a Pedro, Tiago e a João, realmente aquilo que ele era na sua essência, né? Parte daquilo que ele era na sua essência. Um irmão lendo esse texto, ele creu tanto, irmãos, ele creu tanto, e ele disse: eu vou orar até ser transfigurado. O que é a vereda do justo? Diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Isso fala de uma vida, né? Vereda, caminho. O caminho do justo é como a luz da aurora. Já viu a luz da aurora? Só acordar cedo. Por que riram, irmão? É só acordar cedo. Vai vendo o amanhecer, né? O caminho do justo é como a luz da aurora. A negridão da noite vai passando e o dia claro vai se fazendo luz. Então, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito se chama Jesus Cristo, porque Ele é a estrela da manhã, né? Assim também a oração, a transfiguração. Oi? E a estrela da manhã e o sol. E o sol da justiça, amém, graças a Deus. Então, a oração, a vida com Deus, ela vai trazendo essa realidade para dentro de nós, irmãos. Aquilo que é nosso mesmo vai caindo por terra, e a própria oração, a vida com Deus, a vida de temor, a vida de santidade, né? Ela vai realmente nos transfigurando, exatamente como foi também com Enoque. Diz que Enoque, antes de ser transladado, ele alcançou um testemunho que ele agradou a Deus, e diz lá, e não se viu mais Enoque. Não se viu? À medida que nós realmente, irmãos, tivermos uma vida de oração com Deus, a oração é transformadora, ela vai nos transformando. A unção do Senhor, a graça do Senhor vai nos tomando cada dia mais, cada dia mais. Por isso que é a perseverança. Ela vai nos tomando, até que não se aponte mais as nossas obras, né? Aquilo que nós somos, mas aponte somente Cristo, só Cristo, só Ele. Tudo é por Ele, tudo deve ser para Ele. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Essa casa terrestre se corrompa, contudo, o interior, ele se renova de dia em dia, dia em dia. E o novo homem, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Estar diante de Deus orando é um posicionamento de obediência e de fé que nos transfigura diante do Senhor. Irmãos, vamos orar mais? Vamos orar ainda mais? Esse é um dos fundamentos que está ali, né?
Depois que eles receberam o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, um desses fundamentos é a oração. O povo de Deus tem que orar, tem que orar, tem que orar. Buscar o Senhor realmente em oração. 1 João capítulo 5. Primeira João 5. Aqui envolve a questão de conhecer a vontade de Deus. Verso 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não nos possa atender. Aleluia. Mas esse verso nos traz assim, irmãos, uma compreensão do seguinte: à medida que nós vamos nos relacionando com Deus pela oração, uma coisa vai sendo revelada ao nosso coração, a vontade de Deus. Nós não servimos a Deus aleatoriamente. Nós devemos servir a Deus pela vontade de Deus. No entanto, essa vontade, ela vai sendo descoberta, ela vai sendo revelada. Então veja como vai havendo um estreitamento na oração, porque então você passa a conhecer a vontade de Deus e você não vai fazendo aquelas orações que é mais um bebê chorão do que propriamente alguém que de fato começa a ter relacionamento com Deus, porque agora você conhece a sua vontade. Conhecer a vontade de Deus, irmãos, é uma das coisas mais supremas que existe. Não existe, veja, esse caminho, o caminho do santuário, ele não nos permite ter essa revelação de uma maneira gradativa, conhecer a vontade de Deus de qualquer maneira. Deus deseja revelar-se. Deus como Pai e nós como seus filhos, Ele deseja assim que nós sejamos formados dentro daquilo que Ele é. Sede imitadores de Deus, diz lá, né? Como filhos amados, e andai em isto. Então veja, conhecer a vontade de Deus, à medida que nós oramos segundo a vontade de Deus, orar segundo a vontade de Deus, isso, irmãos, é de uma expressão muito maior. E nós começamos a falar de relacionamento. Então, eu estava dizendo, não tem como conhecer a vontade de Deus de qualquer maneira. O texto lá, quando Paulo fala aos Romanos, ele fala no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é agradável ao Senhor, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja, tem que haver a renovação do entendimento. Nós estamos num processo contínuo e permanente, irmãos, de transformação. No entanto, essa transformação é para deixar do corruptível e herdando o incorruptível. É para deixar o vil e herdar aquilo que é santo. Então, à medida que isso vai sendo dado, nós vamos sofrendo uma transformação. E essa transformação vai nos revelando a vontade de Deus. E agora nós podemos, à medida que crescemos em conhecer a vontade de Deus, nos relacionar com o Senhor de uma maneira muito mais madura. Não é uma oração de uma contínua petição, não é reprovado nós pedimos as coisas a Deus. Mas o que nós queremos? Queremos nos relacionar com Deus somente como pedintes? Ou ter de fato relacionamento com Ele? Relacionamento com Ele. Vida com Ele. Uma vida mais madura. Uma vida realmente, irmãos, de maior revelação. É essa a vontade de Deus. Então, completando o texto.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, primeiro boa, depois perfeita e agradável. repete aí, vai lá. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que perfeito não está no final? Não, boa, agradável e perfeita. Está no final, Ó. vontade de Deus. Oi? Boa, agradável e perfeita vontade de Perfeito, está no final. Vamos conferir aí. Porque você vai provando que a vontade de Deus é boa, depois agradável, e ela é perfeita, irmãos. Sim, ela é perfeita. Mas como que vem tudo isso para o nosso coração? Sendo transformados. Sendo transformados. Acha aí quem achou o texto? Pode ver. Romanos 12:2. Pode não ver. sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, isso, perfeito. Amém, amém, irmã. Amém a todos os irmãos, errando, acertando. Não é um erro ruim, né? Um erro, é só uma troca. Mas é importante, irmãos, porque é uma questão de ascendência. Nós vamos descobrindo que a vontade de Deus é boa. Depois ela é agradável. Mas acima de boa e acima de agradável, ela é perfeita. Perfeita. Então é uma questão de aumentativa, ela vai crescendo. Agora, imagine relacionar-se com Deus na oração assim, irmãos, né? Conhecendo a vontade de Deus, como ministraremos diante do Senhor. Eu estava considerando aqueles irmãos que o Senhor no passado usou tanto, né? Tantos irmãos que o Senhor levantou. E um dos segredos que eles tinham, irmãos, que talvez depois já não era nem segredo mais porque se tornou público, era a oração. A história de irmãos que eles chegavam a orar 8 horas por dia. No começo eu ficava pensando na minha ignorância, eu dizia assim, nossa, como que eles podem ter tanto assunto para falar? Hoje, pode ser que eles tenham bastante assunto hoje, mas depois amanhã tem que repetir tudo. Claro que isso é uma infantilidade de pensamento. Não, irmãos, não. É justamente esse caminho. O caminho do santuário. O caminho do lugar santo. O caminho do santo lugar. Eles não ficavam no átrio mais. Eles tinham um relacionamento com Deus tão intenso, Railda, que eles não ficavam na periferia ali do átrio. Eles encontraram esse caminho do santuário. É igual como fala lá no Salmo 73, né? Que o salmista não entendia isso, não entendia. É verdade. O caminho do átrio ainda a gente não entende muita coisa. Mas lá quando ele diz, até que entrei no santuário, então entendi o fim do ímpio. É exatamente isso. Enquanto estamos no átrio, ainda existe pouco relacionamento com Deus. Mas à medida que vai havendo renúncia, por isso que é perseverança, você tem que lutar contra você. O caminho do santuário é um caminho limpo, santo, puro. Tanto a vida de santidade, ela expressa a pavimentação desse caminho do santuário, como também a perseverança, literalmente, de estar diante do Senhor, orando, dobrando nosso joelho, e orando, e ministrando. Agora, conhecendo a vontade de Deus, o Senhor vai te transcendendo a esse lugar que é dentro de você mesmo. Então eles se relacionavam com Deus, e ali, irmão, já não existia tempo. De repente você vai, quando você está no átrio para orar 40 minutos, meu Deus do céu, você sai todo cheio de glória ainda, né? Puxa, orei 40 minutos, 1 hora então. Se chegar 1h30, você fica 3 dias sem orar. Fez a lição nos 3 dias. Não, irmãos. Santuário, lugar santo. Você entrou na presença de Deus, ali já não tem mais tempo. Ali é uma comunhão. Muitas vezes já é o Senhor que ministra no teu coração. É Ele que vai ministrando. Se você olhar lá, eu peço para vocês, como lição de casa, leiam lá no Velho Testamento o que existia no santuário, o que existia no lugar santo.
Como era o comportamento do povo no átrio? Irmãos, tudo isso tem que ser uma realidade agora transportada para o nosso tempo. Existe uma ação, existe um comportamento na oração, nas nossas vidas, sim, mas principalmente na oração, de provarmos, de entrarmos, de vivermos dentro desse relacionamento com o Senhor. Claro, por que Jesus, quando saía ali da oração, acrescente-se, Jesus homem, vamos considerar que ele era Deus, mas não agora Jesus Deus, Jesus homem. Então por que o povo ia ter com ele? Porque como a oração traz unção de Deus, o povo tinha sede de ouvi-lo, sede de ouvi-lo, porque a sua palavra eram palavras com graça. Uma coisa é você dizer para alguém, de repente lá você encontra alguém, mas você não está ungido, não é uma pessoa de oração. Você diz: olha, Jesus te ama. Obrigado, valeu. Olha, né, como é que dá o spot aqui, né? Mas se você está cheio de unção de Deus, cheio de graça de Deus, você diz: olha, Jesus te ama. A palavra entra dentro dos ouvidos dele e cai no coração, porque a unção de Deus pode quebrantar o coração dele, ou ele vai com aquela semente para cá. Não é uma palavra comum, mas ela deixa de ser comum por causa da unção, da graça de Deus. O que aquela mulher, qual era o diferencial de Jesus e aquela multidão que estavam ali? Aquela mulher, quando vem e toca no Senhor, ora, todos ali, se fossem crentes, podiam curar aquela mulher, mas por que em Jesus? Porque a unção, a graça estava nele. Quando aquela mulher toca, ele fala: de mim saiu graça, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Irmãos, é esse poder que a unção de Deus pela oração pode trazer às nossas vidas. Vocês creem nisso? Amém. Nós temos que orar mesmo. Orar. Então esses homens, eles oravam constantemente. E quando eles saíam literalmente da oração, a graça de Deus os seguia. Eu falei lá no retiro, até um irmãozinho lá, ele acabou procurando ali, ele achou o nome, mas não vou lembrar agora. Tinha um irmão que ele tinha também um ministério da palavra, e ele pregava em muitos lugares, e diz que ele mandava antes uma comitiva de irmãos para estarem orando ali. E ele não pregava enquanto esses irmãos não dessem um ok. Veja a importância da oração. Então, quando eles diziam amém, irmão, pode pregar, ele pregava com toda a liberdade no Espírito do Senhor. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que orar, porque nessa manhã Deus enche o teu coração de fome, de sede de orar. Vamos orar na sua casa. Crie mais ainda o hábito de orar. Ore, cada vez mais ore, e permita que o Senhor te coloque nesses lugares de glória, que você entre no santuário, que você entre no santíssimo lugar, que ali realmente aquilo que é de Deus, muito mais você vai ouvir do que você falar. No átrio a gente fala demais, no lugar santo é o Senhor que fala. Nós passamos a ouvir o Senhor, e ouvir o Senhor. Então, para esses homens, não havia mais tempo, eles se preocupavam com o tempo, logicamente. Que Deus seja louvado, irmãos. Deus seja exaltado. Em nome de Jesus. Rapidamente aqui. Orações que Deus não ouve. Isaías capítulo 59. Eu perguntei agora para você, você falou mesmo. Ô, irmão, só uma contribuição aí. Sim. Sobre como que é a oração no santuário. Número 789. Amém. Quer ler? Posso ler também? Estou com outro texto. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele Deus, né? Então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins
assim com ele falava. Aleluia, glória ao Senhor. Acrescente-se aí na leitura que o irmão levante-se, não acrescente, se ressalte, diz lá que ele ouvia, né? Ele entrava para falar, mas Deus é que falava. O Senhor é que fala. Os irmãos lembram quando ele desceu do monte? Diz que o seu rosto brilhava. O povo não podia olhar para ele, tinha que usar um véu, né? Com tanta glória que aqueles 40 dias ele diante do Senhor ali esteve. E lá no santuário, no Santíssimo Lugar, então ele mais ouvia. Repito, irmãos, isso transcende a questão do nosso tempo natural. Isso, irmãos, é completamente aberto para nós. Completamente aberto para você. Nós devemos orar. Desejo nesta manhã querer provar mais dessa graça, mais dessa vida. Em nome de Jesus. Uma oração aqui que Deus não ouve. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse ouça tem sentido de não responder. Deus ouve tudo, logicamente, mas ele não responde, não é a maneira correta. Então, um coração em pecado certamente não terá a resposta de Deus, não terá proveito na sua vida de oração. Tiago, eu estou correndo aqui. Tiago, capítulo 4. Verso 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos. Então, isso é não conhecer a vontade de Deus, né? A pessoa não tem uma vida transformada pela renúncia, então automaticamente ela não conhece a vontade de Deus. Então ela quer orar, ela vai orar. É uma oração de petição, mas pouco ela será ouvida, porque não conhece a vontade de Deus, pedirá geralmente coisas para o seu próprio deleite. Eu lembro de não sei se eu me lembro, o Aniceto contava sempre uma história de um camarada no tempo, né? No tempo, ele tinha desejo de ter aquele carro, o Tempra, lembra? O Tempra, acho que o que era que ano que foi mais ou menos? 2000, alguma coisa, não sei. 92, 93. Ele queria ter um Tempra. Era um crente. Ele queria, por todo custo, ele queria. E disse que o Aniceto exortou ele, disse: não, para que você quer um Tempra? Eu quero um Tempra. Ele só dizia que ele queria um Tempra, e eu sei que ele conseguiu esse Tempra. Foi para a desgraça dele, irmãos. Foi para a desgraça dele. Eu não quero comprometer ninguém. Concordo com você. Foi para a desgraça dele. O que tem a ver um carro com desgraça? Pode ter tudo a ver. Tudo. Se não é a vontade de Deus, pode ser uma agulha que se acha, irmão. Aquela agulha vai furar seus 2 olhos e vai perder. É verdade. Nós temos que andar na vontade de Deus. Não peça nada para o seu próprio deleite. Isso é falta de conhecimento de Deus, né? Eu fico imaginando Deus ouvindo cada oração, né? Meu Deus, acho que ele fica olhando. Acho que ele fala misericórdia todos os dias. Coração que não perdoa está dividido. Isso é uma oração também que está prejudicada. Marcos 11. Marcos, capítulo 11.
versos 23, fala: porque em verdade vos digo, Marcos 11, 23, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. E quando estiverdes orando, o que diz? Perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então, um coração dividido, um coração que guarda a ofensa, ou que de repente não se desvencilhou daquela ofensa, chegou até uma amargura. A amargura é um processo maior de uma ofensa. A pessoa é ofendida, não se desvencilha daquilo, então pelo tempo vai virando uma amargura, vamos dizer assim, né? Irmãos, isso é um impedimento. Não tem ninguém aqui dividido com ninguém, né? Se houver, tem que consertar hoje mesmo. Não pode sair daqui sem estar com o coração livre. Ah, tudo bem, mas e alguém lá fora? Se está com algum problema com alguém lá fora, tem que perdoar da mesma maneira. Ah, irmãos, tem uma coisa. Diz a palavra de Deus também para os casados agora, que os maridos, eles devem tratar bem as mulheres e não se irritar contra elas, para que as suas orações não sejam impedidas. E aí, irmãos? Como maridos, nós devemos tratar e tratar muito. Como desafio, não é fácil, né, irmãos? Mas amém, nós somos crentes. Nós devemos estar sempre ali conferindo as coisas. Por isso que a Bíblia diz aos casais, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Minha defesa é você que está falando, viu? Minha defesa é tu que está falando. Não devemos estar com esse impedimento no coração, irmãos, de maneira nenhuma. Temos que estar com o coração completamente livre, né? Veja quanta mágoa que os filhos de Deus causam para Ele. Nós, como igreja, esposa do Cordeiro, quantas coisas, infelizmente, nós magoamos o nosso marido, que é o Senhor. Mas Ele não se divide conosco, de maneira nenhuma. Ele ainda tem misericórdia e compaixão e bondade. Assim também nós, como maridos, fala para os homens aqui, que devemos aprender a ter um coração mais alargado, para não termos prejuízos, nos dividirmos e termos as nossas orações impedidas diante do Senhor. Veja como trata do cotidiano, né? Do dia a dia. E coração que não teme a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus com temor, irmãos. Há um tipo de coração que não ouve a palavra de Deus, sabia? Que despreza a palavra de Deus. Veja o que diz a palavra para esse tipo de coração. Provérbios capítulo 28. Provérbios 28. Verso 9, fala: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, o que diz aí? Até a sua oração será abominável. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus, realmente sempre de bom grado, né? Uma das coisas que Satanás faz, sabe o que é? Às vezes nós ouvimos uma palavra, principalmente de repreensão, de exortação, e ao invés daquela palavra causar temor,
ela causa coisas pessoais com o pregador. Os pastores da localidade sofrem muito isso, infelizmente. Aí aquela pessoa já fica com dificuldade, né? Ela não ouve como palavra de Deus. Isso é um temor, irmãos. Se aquele sentimento ele não for logo trabalhado, não for logo extraído dos nossos corações, aquilo vai causar um problema. Aí dali para frente, a pessoa já não vai ter mais um coração de ouvir tudo, porque fica com dificuldade com o pregador. É verdade. Aí ele deixa de receber a graça de Deus. Mas é um crente, está no meio dos irmãos. As suas orações podem estar impedidas diante do Senhor, né? Se houver alguma coisa, irmãos, que vocês ouçam, uma das coisas que eu falo, eu sei que o coração do Almir, o Anderson, conheço o irmão há muito tempo, há um direito que o povo tem sempre de ter o direito de perguntar. Talvez não no momento da reunião, mas depois, irmão, eu não entendi essa palavra. Você pode me explicar melhor? Nós olhamos ali para os discípulos, quando Jesus, quando estava com eles, falava abertamente. Quando estavam eles e mais irmãos, ele falava sempre por parábolas. E eles, os discípulos, nunca ousavam perguntar na hora. Mas depois eles diziam: Senhor, explica essa parábola. Então isso mostra que, às vezes, nem eles mesmos entendiam quando Jesus estava falando. Mas depois eles perguntavam. Eles não duvidavam, mas eles não entendiam, então tinham o direito de perguntar. Esse direito assiste toda a assembleia, toda a congregação. O que não assiste a assembleia, que não é um direito, é alguém não entender, ficar com problema e sair com problema. E pior, agravar porque ele pega um outro irmão e comenta também com outro irmão. Isso é horrível. Isso é horrível. Então, pergunte, não entendeu? Pergunte, para que isso não vire um problema no seu coração mais tarde. Para que você não vá rejeitando a palavra de Deus, jogando fora aquilo que é precioso, porque pode se correr o risco também que até a sua oração seja ouvida diante do Senhor. Que Deus nos ajude que isso não aconteça. Em nome de Jesus. Atos capítulo 16, eu dizia aos irmãos que também a oração de Deus, ela traz a unção do Senhor para ouvir de maneira correta. Veja o que aconteceu naquela experiência ali de Lídia, capítulo 16, verso 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade, grave agora, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, grave isso, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Que maravilhoso! Aquela mulher chamada Lídia, ela ouviu de forma diferente. Mas o que eu ressalto aqui, irmãos, é exatamente o verso 13, diz: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Uma das coisas que realmente a prática da oração contínua, permanente, ela traz é a abertura de entendimento, no ouvir. Sim, ela gera dentro da pessoa uma capacidade maior de perceber a própria pregação do Evangelho, irmãos. Isso é verdadeiro. Então, ressalto aqui: oremos também para que a palavra do Senhor ela tenha uma maior abrangência na sua revelação aos nossos corações. Amém, irmãos? Aleluia. Glória ao Senhor. O último texto, Bartimeu, o
texto ali onde fala dele, Marcos capítulo 10. Capítulo 10. Verso 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Quem ele viu, né? O mestre na sua frente. E seguiu Jesus pelo caminho. Que bênção, né? Olha, irmãos, como é uma questão de clamor mesmo, né? Ele era cego, mas ele começou a clamar. E veja, como é uma questão de perseverança. Alguns ali o repreendiam para que ele não clamasse. São essas contrariedades que nós encontramos também no desejo que devemos ter de ver o Senhor cada vez mais, cada vez mais. Nesse caso, ele era completamente cego. Nós somos cegos para muitas coisas. É verdade, irmãos. É a luz que é o Senhor, que ela vai brilhando dentro de nós cada vez mais, que vai nos dando a capacidade de ver. No entanto, nós devemos fazer como esse homem e clamar cada vez mais, e clamar cada vez mais, e clamar cada vez mais, até que de fato o Senhor venha e nos abra completamente os nossos olhos, assim como o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja. E ele viu. E o Senhor falou: vai, a tua fé para perseverar, fé para orar. Irmãos, quem não ora não tem uma fé devidamente como deveria ter. Tem fé em crer em Jesus, ele crê em Deus, crê em Jesus, crê nas Escrituras. Amém, glória a Deus. Mas nós estamos falando nesta manhã de uma fé de perseverança, de busca, de clamor, de realmente, irmãos, de fome e sede do Senhor, fome e sede de ver mais, fome e sede de experimentar mais. Ele disse: que eu veja, eu não quero outra coisa, eu quero ver. Ele disse que o Senhor orou e ele foi curado, e disse que ele seguiu Jesus. Irmãos, que o Senhor nesta manhã cause em nós realmente esse desejo maior de estar diante dele, orando. Sai daqui com o desejo e com o sentimento de dizer: eu vou orar mais. Eu vou orar mais. E Deus vai dar graça, Senhor, muito mais. Algumas coisas que eu escrevi aqui. A oração é a ponte de contato onde o homem encontra o poder divino. A oração flui quando o eu está completamente rendido. Essa foi Leonard Ravenhill que disse: Deus não dá unção para preguiçosos. A oração traz unção, e ela é tão cara que nem todos querem pagar o preço, né? Muitos desistem no ato. A unção não virá de qualquer maneira. Jovens, adultos, perdem muito tempo. A unção não vem em ambientes de banalidades. Sim, porque você recebe graça de Deus
aquela graça ela tem que ser cultivada. Esteja ungido e vá para um lugar que não promova aquela mesma unção que você está, para você ver o que vai acontecer com você. Ah, mas lá não tem pecado, foi no churrasquinho lá com os parentes, eu não vou beber, eu não vou... Vai lá, você vai vendo como vai baixando o nível daquela graça que você recebeu. Mas não é pecado, tudo bem, não é pecado, mas é envolvimento. Os irmãos lembram de... Embaraço. Veja, eu gosto muito de expressar aquela passagem quando João do Apocalipse, ele diz: e eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele estava lá não por outra razão. Ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, são esses ambientes que nós devemos frequentar, onde está a palavra de Deus e onde promove o testemunho de Jesus Cristo. Se não, pense 2, 3, 10 vezes se você vai a esses ambientes. Então, a unção não vem em ambientes com banalidades, de maneira nenhuma. A oração começa na carne, atravessa a alma e chega no espírito. É o caso do lugar santo, santíssimo lugar. E árbitro, lugar santo, santíssimo lugar. E uma última frase diz: o que queremos? Apenas resposta de oração? Ou termos relacionamento com Deus e nos tornar íntimos de Deus? A Bíblia diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, vamos falar juntos, irmãos? Vamos lá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. Vai lá, vamos lá. Stop. Ok. Vamos fechar certo, né? Vou pedir para um irmão jovem, com voz, com ponto e vírgula, tudo certinho, hein? Vai lá. Oi? Com voz de trovão. Voz de trovão. Quem tem voz de trovão? Aqui, Samuelzinho, vamos ver. Vai lá. De pé. De pé. Bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier achar de pé. Assim, de pé. Vai lá, Samuel. 7,14. Segunda Crônica 7,14. Isso. Com ponto e vírgula, tudo. Nem você está fazendo faculdade já, Samuel? Não. Mas sabe que tem lei, né? Pelo menos. Tinha um irmão lá na congregação, não vou falar o nome dele, fica chato, né? Mas ele ia tão... Eu que ensinei ele a ler. Ele ia na Bíblia. Ensinei ele a ler lendo a Bíblia. Um dia ele foi ler na reunião chocarrice e chegou a ler cachorrice. Vai lá, Samuel, você não vai fazer isso. Em nome de Jesus. Vai lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Agora continua. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Veja, obrigado, irmão. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É um posicionamento de coração. Quem falou agora? Alguém disse, como que você que falou, né, Nelson? Quando você vai pedir alguma coisa, você já vai pedir humildemente, né? Está tendo falta. Né? Oi? Perso. Isso, ok. E é isso mesmo, irmãos. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós temos que aprender a orar com humilhação. Se humilhar e orar e buscar a minha face, noite e dia, noite e dia, noite e dia. Então eu ouvirei do céu. Esse ouvir do céu é uma abrangência gloriosa, irmãos. Não se fie que ouvir do céu é só você, eu estava pedindo um emprego, Deus me proveu. Amém, glória a Deus, mas isso é o mínimo em relação à glória de relacionamento que se pode ter com Ele. Claro, nós ficamos nessas coisas que vamos prover, amém, graças a Deus, mas existe muito mais. Então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Agora os meus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar. Isso é relacionamento. Relacionamento.
Relacionamento, isso se torna 24 horas. 24 horas. 24 horas. Todo minuto, todo momento, nós vamos estar na presença de Deus, nos relacionando com Ele. A oração nos aquece. A oração é como uma lenha que tem que ser colocada no fogo. Tem que ser colocada. Ele tem que ser abastecido. Tem que ser abastecido. Qual o tamanho de fogo que está no teu coração? Da presença de Deus. A oração pode acender, pode se tornar uma labareda dentro de você. Irmãos, isso diz respeito à presença do Senhor, que é tudo que nós precisamos. Amém, meus amados? Amém. Que Deus seja louvado, que Deus seja agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não deixar Deus só nos visitar, tem que fazer ele morar. Amém, é isso aí, é isso aí. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém. Nós te exaltamos nesta manhã, te bendizemos e cremos, Senhor, na tua santa palavra, Senhor. Nos ensina cada dia mais a nos aproximarmos de ti, Senhor. A oração, que é um dos fundamentos que o Senhor nos deixou como doutrina, seja viva dentro dos nossos corações. Seja tu exaltado nesta manhã, seja tu bendito para a glória do teu próprio nome, Senhor. A ti todo louvor, toda exaltação, todos os tributos, todas as ações de graça sejam dados para ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Todos estão em paz aqui, irmãos? Amém. Alguém precisa consertar com o Senhor alguma coisa na sua vida? Né? Ou está em paz, já entregou totalmente seu coração a Deus? Está tudo bem? Tudo ok? Se houver alguém que precisa acertar alguma coisa, que seja um impedimento na sua vida, eis a oportunidade. Convido você a se render diante do Senhor. Podemos orar e você vai sair daqui diferente de como você entrou. Certamente. Você vem no lugar correto, estar com os santos na presença de Deus. Alguém aqui assim nessa condição? Todos estão em paz? Então, amém. Glória a Deus. Amém. Deus te louve.